o autor de um crime como esse, extremamente perverso e cruel, porque envolveu um duplo latrocínio, então um roubo seguido de morte, uma tentativa de sequestro, que não acabou da forma como eles queriam, a personalidade da autora intelectual com que ela elaborou todo o crime, porque a intenção era o roubo, e evidentemente seguido de morte, porque as pessoas se conheciam. Então ali eles não iriam deixar ninguém sair vivo dessa situação. Esse crime ocorreu no dia 7 de janeiro de 2010, aqui em Jacareí, numa rua residencial, uma rua sem saída muito pequena, quando o senhor José Valdecir, ele chegou na sua casa, vindo do seu emprego, e ao abrir o portão, ele notou que o portão estava aberto, a porta da sala também estava aberta, não era comum, e ele viu que a sala estava toda revirada e o quarto revirado, quando então ele chegou na cozinha e se deparou com a cena da esposa dele amarrada, amordaçada e morta, e ao lado a filha dele do primeiro casamento, uma menina de 14 anos, da mesma forma, amarrada, amordaçada e morta. E faltava ali naquela cena uma menina de 17 anos, que era a Jaqueline, irmã daquela menina falecida ali de 14, que era a Pamela. Isso agravou mais a situação, onde estaria aquela menina de 17 anos. Ela era uma pessoa muito boa, muito religiosa, sabe? Tinha bastante amizade com as pessoas. No entanto, foi assim, é, quando a pessoa ela é do mal, você sempre espera alguma coisa, mas assim, eles eram muito do bem, assim, super religiosos, era da igreja para casa, da casa para a igreja, então assim, não tinha envolvimento a outras situações, eram pessoas do bem mesmo. Na casa onde esse crime se deu, morava o casal José Valdecir e a Vilma. Eles não tinham filhos, mas o José Valdecir tinha essas duas meninas, a Pamela, de 14 anos, e a Jaqueline, de 17, do primeiro casamento. Elas moravam em Monteiro Lobato, né, com a mãe. Esse era o segundo casamento do meu tio e elas vieram passar o final de ano com ele. E logo após iam embora. Passaram alguns dias, né? Foi o suficiente para ter acontecido tudo isso. Era uma jovem de uma família boa, uma pessoa que fala muito bem, tanto que ela foi ouvida 2 vezes sem desconfiança alguma de quem seria ela, muito articulada. Ela era vizinha, né, de parede da vítima, era inquilina, era amiga mesmo, elas conviviam. Quem era Kleber no contexto? Era um foragido da justiça. Por quê? Em 2002, ele foi acusado de um latrocínio na cidade de Cachoeira Paulista, onde matou um professor universitário. Tendo ficado preso até 2007, se eu não estou enganado, 2008, onde numa saída ele chegou a se evadir do sistema. Então ele estava como procurado. Foram padrinhos de batismo da filha da autora. E antes do acontecido, minha tia fez um suco, né? Chamou ele e deu para ele em cima do muro. A amizade com a vítima, a proximidade extrema, a convivência diária. E assim, começo da noite, tanto a Alice quanto uma outra amiga estiveram na casa da Vilma, ficaram ali até horas antes do crime, depois a Alice só passou para a casa dela, que era ao lado. Então o contato era diário, isso é relatado por ela mesmo. As vítimas, eles eram praticamente proprietários de muitos imóveis nessa rua, então eles locavam. A Alice, inclusive, era uma das pessoas que alugavam o imóvel deles, e aí começou o contato, né? E ela, através desse contato próximo, já estabeleceu, né, esse caráter de proximidade, de parentesco, né, de confiança, a ponto de oferecer, de dar a filha para que eles batizassem e criar esse laço, né, de compadres. Com esse convívio diário, acabavam comentando sobre o que acontecia, sobre os imóveis, sobre questões até bem particulares, né? E isso é que Alice pretendia, né, de chegar a essa quantia que a vítima já havia comentado com ela, que estaria nesse imóvel, que ela teria posse de uma
quantia razoável, quase 100 mil reais, e o interesse dela foi único. E até então havia também uma terceira garota, Jaqueline, que estava desaparecida. Feitos os primeiros procedimentos de polícia no local, a mim ficou incumbido de colher elementos lá que pudessem tanto chegar na autoria desse delito e também no encontro da garota que estava desaparecida, Jaqueline. Depois, conversando com o meu tio, ele relata que ele chega por volta de 1h da manhã, ele encontra o portão aberto, a porta do corredor e a porta da sala. E ele achou estranho, porque geralmente ficavam tudo trancado, né? Ele até achou que a esposa dele tinha brigado com a filha mais velha, né? Que é a Jaqueline. E quando ele chega na cozinha, ele encontra os corpos da esposa, né? A Vilma, e da filha Pamela. E quando ele olha para a porta, ele encontra as portas fechadas e acha que os bandidos estão com a menina dentro do quarto e sai gritando para fora desesperado. E como ela morava com a mãe dela, que esse era o segundo casamento do meu tio, e daí ficou aquilo, nossa, será que ela fez isso para pegar herança, alguma coisa? Então, assim, foi muito angustiante. E todas as pessoas que vinham conversar com a gente, colegas, a gente suspeitava de todo mundo, na verdade. A gente estava muito inseguro. Alice, ela comentou com o marido dela sobre esse roubo, né? E o que é importante aqui? Ter chamado esse adolescente e mais o Cleiton, porque eram pessoas desconhecidas ali na rua, por futuras testemunhas, ou até mesmo pelas vítimas, no caso. Mas essa mente dela aqui, que para nós beira uma psicopata, né? A atitude dela, mesmo ela sabendo ali que eles iriam ser condenados, que a gente ia chegar na verdade, ela manter aquela tranquilidade, aquela calma, como se nada tivesse acontecendo. Psicopatas não estabelecem relacionamentos profundos. Eles são extremamente superficiais. Se um psicopata está junto de outra pessoa, essa pessoa tem que ser manipulável, tem que ser uma pessoa que seja instável emocionalmente, para que ela possa manipular, né? Ela sempre vai se aliar, se ela tiver que se aliar a alguém, que essa pessoa seja sugestionável, né? Que ela tenha facilidade em manipular. E ela vai permanecer com essa pessoa até o momento em que ela acha que foi o suficiente. Ela vai simplesmente usar as pessoas que estão ao seu redor. Lidar com psicopatas é muito difícil para todos, para as pessoas comuns, para os leigos e até para os profissionais especializados. A crueldade deste comportamento do psicopata, né, que ele estabelece até um vínculo aparentemente afetivo e de confiança só para conseguir chegar no objetivo dele, que pode ser qualquer coisa. Pode ser um roubo, pode ser um serial killer que tem interesse em matar, né, que o objetivo dele é matar. Tá? O procedimento é sempre o mesmo. Né? Essa máscara social que eles criam é que engana todo mundo, né? Que engana verdadeiramente a real personalidade dele. E já que eles não têm esse controle, a culpa, por exemplo, que é um controle muito forte de todos nós, né? E não necessariamente ligado à religião, mas o sentimento de culpa, de arrependimento, de remorso que faz o crescimento da pessoa, entender o que ela fez e não fazer mais isso, são coisas que não existem para a mente do psicopata. Então, ele não tem limite e não se sente nem um pouco afetado com o tipo de atitude que ele tenha que vir a tomar, seja qual for. Então, a crueldade está nisso. Você está lidando com uma pessoa, né, que você tem confiança, que você acha que você estabeleceu um vínculo emocional, afetivo, e ela não é nada daquilo que aparenta. Por trás, na realidade, existe um monstro. Né? Nós não conseguimos até entender esse tipo de comportamento. Né? Como que ele não sente as mesmas coisas que nós, ou a maioria das pessoas sente. Né? E isso é que os diferencia dos demais. Alice, pela personalidade dela, psicopata, manipuladora, extremamente convincente,
né? Já tinha se aproximado da família, percebeu que ali ela poderia tirar algum tipo de vantagem, utilizou o marido, o cunhado e mais um outro menor de idade para que fizessem o trabalho por ela, para não chamar a atenção sobre ela e também desviar a atenção do que poderia estar acontecendo no imóvel vizinho. Ela providenciou uma festa, para que as pessoas passassem por ali. Evidentemente, o que ia chamar a atenção era a festa, né? E não o que pudesse estar acontecendo numa residência. O marido dela, como já era um foragido, tá? Ele ficou no interior da residência dele, ele não poderia se mostrar, enquanto o Cleiton e o menor de idade adentraram a residência. Eu recebi uma ligação de madrugada falando que tinham assassinado minha tia e minhas primas. E eu imediatamente fui para a casa do meu tio. Chegando lá já tinha várias pessoas, né? E meu tio chorando bastante. E quando entramos dentro, os policiais acho que já tinham retirado o corpo. Algumas coisas da casa já tinham sido arrumadas, né? E o detetive, ele estava na casa e só falava assim, não mexam em nada que a gente está verificando. E quem fez isso provavelmente foi pessoas conhecidas que entraram pela porta da frente. Esses indivíduos deveriam entrar na residência, tentar obter informações das pessoas que estavam ali a respeito desse dinheiro e finalmente eliminá-las, porque todos eles se conheciam. Por circunstâncias outras, e provavelmente o dinheiro não estava lá, não conseguiram o intento e acabaram por fim a vida das vítimas, e levando os celulares, que foi, acho que de momento eles conseguiram pegar. Amarraram com cordas e amordaçaram com fitas adesivas, mas uma quantidade muito extensa, então acabou pegando boca e nariz, onde elas ficaram impossibilitadas de respirar. Quando meu tio viu os corpos, os braços da esposa e da filha estavam amarrados e elas estavam com saco plástico na cabeça. Então, assim, tortura absoluta, né? Mulheres, né? Então ele entrou em desespero com aquela cena chocante, trágica, e ele saiu na rua gritando, pedindo para que populares chamassem a polícia. E a polícia foi acionada e faltava ali naquela cena uma menina de 17 anos, que era a Jaqueline, irmã daquela menina falecida ali de 14, que era a Pamela. E aquilo assim foi muito assustador pra gente, né? Porque começou a sair a polêmica que a Jaqueline talvez era uma das principais suspeitas pelo fato dela ficar minutos antes do acontecido, ela estava na rua, no celular, conversando com os amigos, e daí para dar a entender que ela era a principal suspeita da situação ali do crime. A primeira pessoa que plantou essa linha de investigação foi justamente a Alice. Então, de início ali, ela falando, e outra, ela fala com um poder de convencimento extraordinário. Não gaguejava, não voltava atrás, sempre firme nas suas alegações ali. Muito provavelmente, quando ela chegou, ali já estava se desenrolando a ação, identificou as pessoas que estavam ali, presenciou o que estava ocorrendo. Poderíamos até pensar que ela poderia ter sido utilizada num sequestro e eles extorquiriam a família para conseguir esse valor que eles tinham interesse. Mas pela configuração toda do crime e as características das pessoas envolvidas, dos criminosos, a Jaqueline, ao chegar no imóvel presencial que estava acontecendo, ela selou o destino dela. Parecia ser, no primeiro momento, esse roubo, né, seguido de morte, que é o latrocínio. Os investigadores, evidentemente, vão pesquisar pela falta de objetos ou de quantia em dinheiro e tal. E o que se observou é que levaram coisas pequenas que estavam ali de momento, como celulares, por exemplo. Isso já ficou evidente, que os celulares das vítimas foram levados por esses autores, né? Provavelmente porque eles não conseguiram obter das vítimas a informação onde estava o dinheiro. Então, eles pegaram o que estava à mão e que não chamasse muito atenção, né? Já que era uma rua de movimentação restrita,
eles tiveram esse cuidado, já que não conseguiram efetivamente chegar ao montante do dinheiro que eles estavam interessados. Feitos os primeiros trabalhos de polícia investigativa no local, coube a mim tentar levantar elementos que pudessem chegar na autoria do crime, né? Os primeiros trabalhos que eu fiz naquela oportunidade lá, de ter intimado praticamente toda a rua onde o fato aconteceu, só para deixar bem claro que a rua era uma rua sem saída, onde todos os moradores se conheciam, né? Conforme os dias foram passados, nós não conseguimos ter sucesso na elucidação desse crime. E eles estavam com muito medo. Era nítido que eles tinham muito medo de dizer qualquer coisa, porque a cena realmente foi muito forte, muito chocante numa rua residencial, muitas pessoas com mais idade. E aí nós passamos a chamar um a um e usamos um expediente muito simples com eles. Nós percebíamos que eles tinham medo de falar, mas um medo excessivo. Então nós dávamos um cartão com o telefone da delegacia, dos investigadores, falou, olha, pede para ligar anônimo, pede para dar uma luz no fim do túnel. Até que passados já mais de mês, alguém ligou aqui, pediu para falar com a gente e disse, investiga a Alice e o marido dela. A investigação, ela sempre segue mais ou menos o mesmo padrão, tá? Então é um caso complexo, diante desse duplo homicídio, desaparecimento de uma das pessoas da família, que ninguém sabia. Então, o primeiro passo na investigação é conversar com todos os vizinhos e pegar o maior número possível de informação, inclusive dos hábitos das vítimas. Isso também é importante, para você traçar um perfil de como aquelas pessoas se comportavam, como é que elas se relacionavam com as outras pessoas, né, próximas, com os outros vizinhos. E é interessante por ser justamente um local, uma rua sem saída, né? Então, restrita praticamente aos moradores. Então, o convívio entre eles era muito maior. Todos se conheciam e conheciam também os hábitos uns dos outros, né? E as vítimas, eles eram praticamente proprietários de muitos imóveis nessa rua. Começamos a conversar com os vizinhos do local a respeito da Alice e do marido dela. Foi quando nos disseram que naquela oportunidade a Alice ficou o tempo todo na rua, o que não era comum dela naquela oportunidade, né? E que chegaram também a ter amiguinhas da garota Pamela, chegaram a chamar ela à noite na casa. E a Alice, naquela oportunidade, advertiu para que não chamasse, que não entrasse na casa e tudo mais lá. Também havia um outro vizinho naquela oportunidade lá que era bem conhecedora de todos ali, onde a Alice pediu para ele buscar cigarro num local distante, que não era de costume ali. Então isso chamou muita atenção da gente, né? Ouvindo demais testemunhas e tudo mais, nos deixaram claro que houve uma festa na virada de ano na casa da Alice, onde essa teria perguntado para demais vizinhos se eles acreditavam, se a Maria Vilma, se ela pudesse ter em casa dinheiro, algo em torno de 80 a 100 mil reais. Nós fomos novamente ao local do crime e notamos que as casas eram limítrofes e em declive, então a casa da Alice era um pouco mais alta que a casa das vítimas, e de forma que o muro dela era baixo, era um muro de 1,5 m, 1,60 m, então uma pessoa mais alta enxergaria e era possível ouvir tudo. Nós fizemos testes, batendo palma, falando, poxa, é impossível não ter ouvido o que aconteceu aqui dentro. Intensificamos a oitiva dos moradores quando um morador nos disse que naquele dia um fato foi curioso, chamou muito a atenção dele, que está sempre na rua, que a Alice teria feito uma festa, uma espécie de uma festa para várias crianças na garagem da casa dela, que aquilo nunca tinha ocorrido. Tinham várias crianças com um som alto. E ele ainda relatou que a porta do corredor da casa da Alice estava fechada e que aquilo nunca ocorria. Essa porta fechada, ela impediria a visão do muro. Então isso começou a nos chamar muita atenção. Um detalhe muito curioso também nessa investigação foi fornecido por um morador, que foi ouvido aqui pela gente, que dentro da casa estava só a Maria Vilma. Aí
A adolescente de 14 anos, a Pamela, ela tinha ido a um culto, a uma missa. Quando ela estava voltando, ela disse às amiguinhas, ela falou, eu vou entrar, trocar de roupa, comer alguma coisa e já volto brincar aqui fora com vocês. E ela entrou. Quando ela entrou, ela foi dominada pelos criminosos que já estavam lá dentro. Porém, nesse intervalo, uma amiga dela notou que estava demorando para ela voltar para brincar com eles lá fora. Então essa amiga foi até o portão. Quando essa amiga levou a mão ao portão da casa da Vilma, a Alice disse, não entre aí. Se ela não saiu, é sinal de que a Vilma não quer que ela saia. Então, o que aconteceu? Uma suspeita aumentou muito, mas muito. Essa adolescente foi ouvida, confirmou isso junto com a mãe dela. Então, todos os indícios apontavam para que Alice, Kleber e Clayton tivessem praticado esse crime. Um outro fato naquela oportunidade também é que o irmão do Kleber, de nome Clayton, morador da cidade de Cachoeira Paulista, também teria passado o final de ano ali, chegando no conhecimento que ele havia deixado a cadeia 2 meses antes, onde cumpria a pena por tráfico de drogas. Eu me lembro que em momento algum ela nos disse o nome do marido dela, só disse que estava na casa, que não escutou barulho, nada mais lá, que estava tudo normal. O que acontece? Nós conseguimos a qualificação do marido dela e, para nossa surpresa, essa pessoa era foragido da justiça. Ele teve o benefício da saída temporária do Dia das Mães e não retornou mais. Não, então nós temos ali uma pessoa procurada, né, vivendo com ela. Então nós continuamos ouvindo as pessoas e cada pessoa foi dando um detalhezinho. Uma outra pessoa disse que um fato que chamou a atenção foi que naquela noite ele não saiu na rua, que ele sempre saía. Eu falei, bom, se ele não saiu na rua, estava tendo uma festa com som alto, o portão que dá acesso à visão do muro não, estava fechado. Esse quebra-cabeça foi começando a ficar mais interessante. Nós conseguimos oferir os números telefônicos usados por Alice, usados pelo seu marido, o Kleber, e pelo Clayton, né? Então, iniciou-se aí várias semanas aí de interceptação. Todas as investidas que nós dávamos na procura da elucidação desse fato é que Alice sempre, ao conversar com seu marido, ao conversar com seu cunhado, Clayton, sempre os tranquilizava, porque eles já sabiam até então que eles eram investigados por esse crime. E nós rastreamos o telefone do Clayton e nós vimos que de fato ele estava aqui no final do ano e que no dia 2 de janeiro ele foi para Cachoeira Paulista. Mas nós também vimos que no dia 6 de janeiro, na parte da tarde, o telefone dele se desloca de Cachoeira Paulista para Jacareí, com uma parada em São José dos Campos, que é a rodoviária que traz de Cachoeira Paulista até São José dos Campos e de lá para cá, trazido pelo irmão dele. Então nós tínhamos um elemento muito importante. Aí eu me desloquei a Cachoeira Paulista para ouvir o Clayton na cidade dele, quando então ele negou, disse que não esteve em Jacareí em momento algum, no dia 6 de janeiro de 2010, e eu disse a ele que eu iria provar que ele esteve. Ele negou, eu voltei na expectativa de que ele falasse mais alguma coisa no telefone, eles falaram um pouco, ele, a Alice e o Kleber falavam muito pouco, eles meio que fizeram um pacto de não tocar mais nesse assunto. Porém, eu fui novamente à Cachoeira Paulista e disse a ele que eu iria obter as imagens da rodoviária de São José dos Campos no dia 6 de janeiro, ia provar que ele estava ali. E com base naquilo, eu representaria ao juiz pela prisão temporária dele. Saímos de Cachoeira Paulista, eu e o investigador Ademir, e estamos retornando quando a gente está entrando na cidade de Jacareí, toca o telefone dele, ele liga para Alice, os dois estavam grampeados, e ele fala, molhou aqui. O delegado sabe que no dia do crime eu não estava aqui em Cachoeira Paulista, eu estava aí em Jacareí. Ela, pela primeira vez, sente o golpe da investigação, ela meio que se desespera, porque ela é muito fria, muito calma. Ela fala, não, calma, calma, ele não vai poder usar essas imagens, calma. Eles desligam o telefone, logo em seguida ela liga, calma, falando para ele, mantenha calma, isso não é nada, não tem prova de nada, nós não fizemos nada. Isso foi um passo muito importante, trouxe pra gente aquela certeza de que ele estava aqui e que o caminho estava correto da investigação. Kleber já tinha um mandado de prisão em aberto por recaptura. Nós optamos ali por prendermos ele, né?
Eu lembro que no dia que isso aconteceu, ele desobedeceu uma ordem de parada no veículo, e nesse veículo eles estavam Alice e mais um outro filho. Nós fizemos o acompanhamento dele durante alguns metros, isso só acabou depois que ele acabou batendo uma banca de jornal. Então foi feita a captura dele e tudo mais. Ele foi ouvido na delegacia a respeito desse crime, né? Até então não tinha sido ouvido, e naquela oportunidade ele negou participação. Engraçado é que já nesse primeiro dia, quando ele deu entrada na cadeia, ele já fez uso do aparelho celular, que já estava dentro do sistema carcerário, né? Então ele voltou a conversar com a Alice na noite da sua prisão, né? Ele negou participação no crime, mas ele estava com muito medo e receio de que o irmão dele em Cachoeira Paulista desse com a língua dos dentes. Então, as provas tinham que ser robustas, tinham que ser convincentes. Nós já tínhamos vários testemunhos das pessoas que montou-se um quebra-cabeça que permitia desconfiar seriamente deles. Mas o momento crucial, o mais importante, foi quando, em junho, os celulares subtraídos das duas adolescentes passaram a entrar em operação atrelados a chips de pessoas que não tinham nada a ver. Uma dessas pessoas era a namorada do Cleiton, lá em Cachoeira Paulista, que depois, quando nós efetuamos a detenção do Cleiton, nós também cumprimos um mandado de busca na casa dessa menina, onde o celular estava funcionando, e de imediato ela disse: eu ganhei o aparelho do Cleiton. Com o Cleiton ali já detido, ela entregando o celular, ele falou: olha, não tem mais para onde eu correr, vocês estão com o celular que foi levado do local. De imediato ele já começou o que a gente chama, né, de abrir o coração. Ele falou: ó, eu vou contar. Ele disse: eu fui na festa de final de ano para Jacareí, quando a minha cunhada Alice me disse: olha, a vizinha aqui do lado, ela tem várias casas, ela aluga casa, inclusive aqui eu moro, tal, e ela tem dinheiro. Ela está comentando que precisa de 100 mil para construir uma casa e que ela já teria guardado 80. E eu tenho quase certeza que esse dinheiro está aí dentro da casa. Então é fácil, é entrar, pegar e ir embora. Apesar de você estar aqui passando esses dias aqui com a gente, ela não te viu. Você vem, pula o muro, pega o dinheiro e vai embora. Quando ele veio de Cachoeira Paulista para cá para praticar o crime, no dia 6, ele trouxe um adolescente junto com ele. Como ele estaria devendo dinheiro para o Kleber, então morreria a dívida ali, contando que ele participasse também desse roubo aqui. A Alice continuou negando até o final? Como foi o comportamento dela, mesmo depois de saber que o Cleiton, o Kleber e o menor de idade já haviam confessado tudo? Mesmo assim, eles continuaram naqueles dias a manterem contato telefônico, né? E ela deixou bem claro para ele lá que era para ele livrá-la de qualquer jeito desse crime. Até porque tinham 2 filhos e um outro filho estava a caminho. Então eu falava: olha, pense, estava grávida, pense bem no que você vai falar. Eu não tenho nada a ver com isso. Mesmo naquela hora lá, plantando essa ilusão para ele, né? Porque ali, até o último momento na cabeça dela, ela não teria nada. Sei que depois ela acabou confessando que realmente o marido dela, juntamente com um irmão e um adolescente, teriam mesmo ceifado a vida dessas 3 mulheres, né? Mas que na cabeça dela ali, por ela não ter matado diretamente, ela não teria que ser culpada, não seria culpada por isso. A polícia, trabalhando com essas informações obtidas com os vizinhos, né, de como era o procedimento, como que era o comportamento de todas as pessoas, tanto das vítimas quanto dos outros vizinhos, né, chamou a atenção, evidentemente, o comportamento da Alice, essa preocupação dela estar ali presente. E outro detalhe também chamou a atenção, ela se mudar logo em seguida. Então a polícia focou na família da Alice. Eles puderam interceptar conversas interessantes. Da Alice com o marido, da Alice com o cunhado, e demonstrando mais ainda a frieza e o caráter da Alice. Em como ela tranquilizava os outros. Então, embora os outros também estivessem envolvidos com atos ilícitos, latrocínio, tráfico de entorpecente,
né? A personalidade deles era totalmente diferente. Eram os manipuláveis nessa situação. A Alice manipulava os dois, utilizava os dois para fazer aquilo que ela queria e conseguir o que ela tinha interesse em conseguir. Isso é típico de um psicopata. Ele não quer efetivamente sujar as mãos. Isso não quer dizer que ele não venha fazer. Mas se ele puder manipular quem está próximo dele para fazer isso, é o ideal. E é justamente o que ela fazia. A ideia do crime foi da Alice, porque seria muito simples, era entrar, pegar o dinheiro e ir embora. Ele disse, eu não tinha intenção de matar ninguém, eu não imaginava que ia encontrar a mulher lá dentro. Aí, quando ele entra, ele descrevendo a dinâmica, né, a perversidade desse crime, ele e o adolescente pulam o muro, o irmão dele, Kleber, fica sentado em cima do muro, por isso do portão fechado. Eles encontram a Vilma, ela se assusta, o adolescente dá um golpe com um pedaço de madeira na cabeça dela e passam a amarrá-la e amordaçá-la perguntando do dinheiro. E ela disse, não tinha dinheiro. E eles foram revirando a casa, eles acharam cerca de R$1.000 numa bíblia, R$300 em moeda, as alianças, mas o dinheiro que eles acreditavam, os R$80.000, eles não encontravam. Depois de muito procurar e ter amarrado, amordaçado ela, o Clayton vai até o muro e diz para o seu irmão, para o Kleber, não tem dinheiro. O Kleber fala, volta e procura. Nesse momento, o adolescente de 14 anos chega. Ela tem o mesmo procedimento trágico, né? Eles a amarram, a amordaçam, e ela disse, eu não sei de nada, eu não moro aqui, eu moro em Monteiro Lobato, estou só passando esses dias com meu pai e vou voltar para minha casa, eu não sei de dinheiro. Até que chega a terceira, que é a adolescente de 17 anos. E a nossa investigação, ela se focou demais nessa adolescente, porque tinha por trás toda a família querendo saber. No começo da investigação, populares cogitavam até a possível participação da Jaqueline, da menina de 17 anos. Coisas que as pessoas falavam e que foi ganhando um certo corpo sem fundamento algum. Então, quando nós chegamos no Clayton, lá em Cachoeira Paulista, e fizemos a prisão dele, ele disse, olha, a menina de 17 entrou na casa, nós pegamos do mesmo jeito, amarramos, amordaçamos, só que meu irmão, o Kleber, que estava no muro, falou, passa ela por cima do muro, que nós vamos levá-la para um local e pedir um resgate por ela, porque se os 80 mil não está aí dentro da casa, tem que estar no banco. E colocaram no carro do Kleber e saíram. Foi quando ela falou para nós, olha, ela também morreu nessa situação e o corpo dela foi deixado na zona rural da cidade de Guararema. Então já naquele dia o Kleber ele foi tirado da cadeia, foi trazido aqui, para ele também foi exposto toda a investigação, inclusive com as escutas telefônicas, foi quando ele concordou em nos levarmos até o local. No final da tarde, nós chegamos até Guararema, uma equipe, praticamente toda a equipe, uma zona rural, uma estrada de terra da cidade de Guararema, né? Local que o Kleber contou para nós, onde estariam os restos da Jaqueline. A gente já encontrou um crânio, encontramos um maxilar e mais alguns ossos ali e roupas dela, né? Naquele momento lá para nós lá foi alegria por ter encontrado a garota e achado a resposta, né? Depois de praticamente 6, 7 meses sem saber onde essa garota estava, e ao mesmo tempo tristeza por tê-la encontrado naquela condição, somente os restos mortais dela, e depois ter que retransmitir isso para os familiares, né? Foi muito triste, né, saber que ela também tinha falecido, mas também tirou aquela insegurança daquele ponto de interrogação, que a gente não sabia o que tinha acontecido. Se ela estava envolvida, se não estava, aonde a Jaqueline estava, se estava viva, se não estava. Então, assim, aquilo ali é muito angustiante, você não ter um paradeiro da pessoa. Os detetives procuraram em vários lugares. Cadê a Jaqueline? Não encontrava na casa de amigos, ninguém tinha notícia. Então, assim, surge uma tristeza, uma angústia, um desespero de não saber o que realmente aconteceu. Uma ocorrência complexa, porque envolveu um duplo latrocínio, então um roubo seguido de morte, uma tentativa de sequestro, que não acabou da forma como eles queriam. Então essa vítima também foi morta e ainda ocultaram o cadáver.
A Alice chegou a confessar tudo? O que ela alegava? A Alice, ela sempre negou a participação dela nesse crime. Ela dizia, foram dadas várias oportunidades, explicando para ela que isso é um fator que até auxilia numa eventual redução de pena, tudo. Ela negava, ela dizia que ela não teve participação e que quem teve, na verdade, foi o Kleber, o Clayton e o adolescente, que ela não sabia de nada, mas nós demonstramos que isso era impossível de ter acontecido. Vieram advogados aqui da família, né? Quando eles tinham acesso a todo o material do inquérito policial, eles nos disseram, não tem o que fazer, é só esperar essa condenação. Foi muito bem investigado, todos os elementos colhidos, né? Que culminou aí com o encontro dos restos mortais da Jaqueline. E até nós provamos o comportamento da Alice ao longo das investigações, né? O papel que ela desempenhou sobre os demais ali. Então, ali, a certo momento, ali deu um trabalho para a família conseguir advogados dispostos a pegarem o caso para eles ali. E depois, com a confissão integral dele, espontânea, colhida na presença de outras pessoas, gravada em vídeo, para robustecer ele, contando com riqueza de detalhes, isso tudo permitiu ao Ministério Público oferecer a denúncia e a juíza do caso sentenciar a penas altíssimas, porque eles tinham a certeza de que não se tratava de um trabalho amador e sim de uma investigação profissional, técnica, que foi colhendo todos os tipos de elementos possíveis para trazer esse juízo de certeza. E eles foram indiciados por um duplo latrocínio, roubo seguido de morte, cujas vítimas foram a Pamela e a Vilma, e mais uma extorsão mediante sequestro com resultado morte em relação a Jaqueline. A extorsão mediante sequestro com resultado morte tem a maior pena do Código Penal. Enfim, acabou fechando com essas penas elevadas por um crime bárbaro. Ficou apreendido pela Vara da Infância e Juventude, ele assumiu integralmente sua participação nesse crime. Embora tivessem arquitetado entre eles para falarem o mínimo sobre esse crime investigado, né? Eles praticamente nos forneceram aqui um material necessário para que nós desvendássemos esse crime. Que no caso aqui foi a deixa do Kleber com ela, quando eu disse, olha, eu não falei nada, mas eu tô com medo no meu irmão dar com a língua nos dentes. E foi o que realmente acabou acontecendo, porque a primeira pessoa que nos disse dessa dinâmica foi realmente o Clayton. Realmente foi uma ganância muito grande e que acabou com um desfecho muito trágico. Afinal de contas, a Vilma ainda era uma pessoa jovem, as meninas eram adolescentes, tinham toda uma vida pela frente. Ceifaram a vida de várias pessoas, destruíram essas famílias ficaram arrasadas com tudo isso, não é para menos. Então, realmente, para nós foi muito perverso, foi cruel, e foi muito gratificante poder dar à família e à sociedade uma resposta, ou seja, a Polícia Civil conseguiu trazer para a sociedade uma resposta e não deixar passar impune um crime desse, e principalmente com a localização da Jaqueline, que senão sempre pairaria uma dúvida sobre se ela teria participado desse crime ou não, e é óbvio que não participou. A gente ficou, acho que durante um período muito grande, a família em si, todo mundo junto, para um dar suporte para o outro, porque a carga foi muito pesada. A gente vê essas situações, a gente nunca espera que isso vai acontecer com pessoas queridas, próximas da gente. Foi assim, complicado, porque a gente se suspeita de todo mundo, e você não imaginava que os próprios assassinos estavam ali presentes todo o tempo, ali do lado, dando suporte, dando apoio, sabe? É muito sangue frio mesmo essa situação, porque como um ser humano é capaz de tanta crueldade e se fazendo de vítima como se não soubesse absolutamente de nada. Foram no velório, abraçaram meu tio, deram todo o suporte, tava ali como se fosse amigos mesmo, assim, ó, tô aqui para te dar todo o suporte que você precisa. Nem tanto, estavam sempre ali presente e querendo, acho que estando ali mesmo para saber como que andava a situação, né, da investigação, provavelmente, né?
para saber como que estava o andar da carruagem. Você acaba pensando o que o ser humano é capaz, até onde você pode confiar nas pessoas, né? Você confia no ser humano e de repente você recebe uma notícia dessa. Então, o que o dinheiro é capaz de fazer, a pessoa matar uma família, destruir não só uma família que estava ali, mas toda aquela estrutura do alicerce dos avós, dos tios, dos irmãos, dos primos, né? Então, assim, é uma coisa que vai ficar marcada pro resto da vida, não tem como esquecer.